Saudamos a todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Nesta manhã louvamos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá de estar na Sua presença. E hoje, como na Escola Bíblica Dominical, nós vamos estudar a lição de número 11, que traz o tema os desencontros familiares. É um tema que está bem dentro do nosso dia a dia, pois vai falar sobre a família. E nosso texto base é Gênesis capítulo 37 e o 38. E nós vamos ver nesse tema alguns subtemas que traz o dia a dia familiar, quando o chefe de família ele não rege segundo a vontade de Deus. Como também nós possamos observar que não é tanto quanto diferente como nos tempos atuais. E fala sobre justamente sobre a família qual dada por Deus, onde nós estamos estudando no livro de Gênesis, a criação do mundo e tudo o que há. O capítulo inicia na última sessão maior de Gênesis e trata do período de José, um dos filhos de Jacó, no Egito. Também foca brevemente os antepassados da tribo de Judá, da qual vieram o rei Davi, posteriormente Jesus. Jacó viveu momentos mais graves da sua história. Tinha sido uma relâmpago da sua história, que quando José o convidou à presença de Faraó, Jacó apresentou-se com as queixas. Está lá no capítulo 49, verso 47, verso 9. Jacó era eleito para a bênção, mas por vez enquanto dissensente com as suas responsabilidades, o qual contribuiu para alguns dos revés que experimentou. Então, são a introdução do nosso tema e nós vamos para o subponto. O primeiro ponto da lição fala sobre o amor em desequilíbrio na tenda da promessa. Está no capítulo 37, versículos de 1 a 11. Então, o que nós vamos observar aí, amados irmãos, com esse subponto é de que Jacó, juntamente com seus filhos, ele vivia de acordo com as suas próprias vontades. E nós possamos observar e alguns pontos para que possamos analisar primeiro, o que levou esses desencontros familiares dentro daquela família. Os pontos-chave que nós possamos observar é que um dos primeiros pontos é que, sendo assim, Jacó, sendo o filho da sua mulher amada, a gente vai ver isso lá no capítulo 35, o verso 24, quando aquela mulher Raquel dá o seu filho a Jacó. Então, esse é um primeiro ponto em que vem sobre aquela família esses desequilíbrios dentro do sentimento do amor familiar. O segundo ponto que a gente vai observar é que está no capítulo 37, no versículo 3, quando diz o seguinte: Ismael amava a José mais do que a todos os filhos, porque era o filho da sua velhice.
Então é o segundo ponto em que o que levou a Jacó a amar mais a José era porque era o filho da sua velhice, né? Já estava chegando já com a sua idade avançada, e onde teve esse último filho, então todo o amor, todo o seu sentimento ficou voltado àquele filho. Então daí o segundo ponto para a gente analisar é sobre o desequilíbrio familiar ali. E quando nós vamos associar esse ponto com tempos atuais, não é tão diferente, né? Dentro da família, onde os pais às vezes dedicam mais o seu amor, a sua atenção a um filho-chave. O que é que nós possamos aprender aí? Possamos aprender que o amor familiar com relação a filhos, até mesmo a própria esposa, tem que ser um amor parcial entre todos, com o mesmo sentimento, com a mesma atenção, né? Então, mais uma vez, nós observamos aí que Jacó, né, ele faz ou comete o mesmo erro dos seus pais lá no passado com relação a esse sentimento familiar. O terceiro ponto que nós vamos observar também nesse primeiro ponto aí é sobre favoritismo, né? A gente vai ver isso no versículo 4 do capítulo 37, onde diz: vendo, pois, os seus irmãos, que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-nos e não o podia falar com ele pacificamente. Então, o favoritismo facilitou toda essa contenda com relação ao convívio entre os irmãos, José e seus irmãos. Então, tanto o relacionamento dos irmãos um com o outro e o relacionamento dos irmãos de José com seu pai, diante desse favoritismo, levaram a eles a viver uma vida não tão bem regular como deveria. Mais uma vez aqui eu quero frisar o seguinte, é que diante dessa situação, a gente aprendemos o seguinte, é que não deve existir favoritismo, né? Mas infelizmente existe. Eu posso até contar uma experiência pessoal com a minha própria família, né? Segundo meus irmãos, eles dizem o seguinte, que a minha mãe dá mais atenção a mim do que a eles. E certa vez ela foi questionada com essa questão. Então o que a minha mãe falou é o seguinte, é que eu dava mais atenção a ela do que eles. Então esses são alguns pontos que ocorrem dentro da família e pode realmente acontecer esses impasses do convívio familiar. Então, o importante é que a família viva hoje no mesmo patamar de sentimento, de compreensão, para que haja harmonia dentro dos lares. Então, daí essa lição de hoje, com esse tema tão favorável, né? A gente vamos aprender mais uma vez como viver dentro da família, evitando esses contratempos familiares, né? O quarto ponto que nós vamos analisar é do capítulo 37 é que os sonhos de José faziam com que esse relacionamento, né, os sonhos de José e as suas interpretações fez com que levasse a despertar dentro do convívio dos seus irmãos esse relacionamento. Mas a gente observa que tudo isso aconteceu pelo fato de Deus também estar ali
presente, pois então nós estamos estudando, desde lá do início da queda do homem, Deus dentro da história da humanidade, no sentido de que dentro dessa família ia levantar uma nação, um povo, pelo qual veria o Salvador da humanidade, né? Então, tudo isso aí que está acontecendo está dentro do controle e dentro da situação onde Deus está com as suas mãos sobre elas. O que nós vamos observar aí, que é dos versículos de 5 a 10, é os sonhos que José tinha com relação aos seus irmãos, com relação aos seus pais, e que todos os seus sonhos em que ele estava apresentado, ele sempre estava no controle, né? Era através ali daquele momento em que ele sonhou sobre os feixes, e que todos os feixes que se chegavam ao dele se curvavam sobre ele. E ali fez com que os irmãos tivessem inveja dele, e que os seus irmãos seriam dominados por eles. E vimos também que o outro sonho é sobre as estrelas, né, que se apresentavam sobre ele. Então, tudo isso aí culminou para que viesse despertar diante dos seus irmãos este ciúme. Mais uma vez a gente aprende aqui de que verdadeiramente quando Deus está no meio do negócio, a gente observa que Deus está no controle de todas as coisas. Aí diz aqui a nossa revista: é necessário que sabemos administrar as necessidades de fato em nossa família, e assim estaremos contribuindo para a construção de personalidades sadias com elevadas automistas de boa saúde mental. Então, quando a família ela está bem centralizada na vontade de Deus, e que sua mente, seus corações estão voltados para os ensinamentos e o convívio com o próprio Deus, o próprio Criador, que criou os céus e a terra, então essa família ela vai viver uma vida sadia, tanto no lado material como no amplo espiritual. Aí aqui o escritor da nossa lição, ele traz uma história que eu achei muito interessante com relação a esta convivência, né? Como viver para preparar um bem-estar familiar. Eu vou compartilhar com os irmãos, que eu achei bastante interessante essa história. Aí diz assim o escritor da lição: conta-se que uma certa mãe prudente e sábia preparava a sua família para a chegada de uma irmãzinha que nasceria dentro de poucos tempos. Uma noite, ao faltar a luz elétrica, a mãe tomou uma vela e acendeu-a, lembrando-se da preocupação da filha com a possível diminuição de sua cota de amor. Tomou então outra vela e pediu que a filha acendesse na primeira vela. Então perguntou à filha: você acha que diminuiu o fogo da primeira vela quando você acendeu a outra? Então essa foi a forma que essa mãe encontrou
para ensinar aquela criança e demonstrar o seu verdadeiro amor. Aí diz assim: não, disse a filha, pois bem, da mesma forma se dará com o amor que mamãe tem por você. Quando nascer o bebê, ela continuará amando você, como sempre amou, e terá o suficiente ainda para amar muito a irmãzinha. Então, é uma história que verdadeiramente nós aprendemos bastante, né? Com relação a esse convívio familiar e os sentimentos em relação pais e filhos, no mesmo patamar, na mesma medida, para que haja uma comunhão mútua familiar. E a gente observa também aqui, amados irmãos, é que mesmo diante de uma história dessa, com relação ao povo de Deus, também associando com o convívio familiar, observa-se de que em tudo Deus está sempre presente na família. Independente de que essa família está dentro de um plano específico, especial ou não dele. Como é aqui no caso de Jacó, né? Para que dessa família venham as gerações lá daquela promessa de Abraão. Como também você, família, que não esteja assim totalmente dentro de um plano específico de Deus, mas que Deus está presente no seu lar, na sua família, com um propósito também específico, para que a sua família seja salva. Então, vai depender também se você der lugar ao Senhor. Pois nós vamos agora passar para o segundo ponto da nossa lição, que é as raízes de amargura no campo da promessa, que está nesse mesmo capítulo 37, dos versículos 12 ao 28. Né? Então, de início, o que é que a gente pode ver aí esse subponto com relação a esta família? Nós vamos encontrar aí o seguinte, dos versículos 12 aos versículos 20, a gente vai encontrar os irmãos de José no campo apacentando o rebanho de ovelhas do seu pai. Então, o que é que acontece aí? Jacó manda José para ter notícia dos irmãos e levar mantimento também para eles, né? E aí acontece dentro nesse texto aí, acontece um encontro desses irmãos lá. E a gente vai observar que é ali onde é planejado, né? Eles dão a cabo aquela situação. Ou, na mente dos irmãos de José, diz, não, nós vamos agora resolver essa questão familiar, né? Então, muitas vezes, a família hoje quer resolver as questões familiares de acordo com aquilo que a gente acha que é correto. Então, quando José chega ali, junto dos seus irmãos, ele vê de longe o seu irmão se aproximando, diz, pronto, lá vem ali o sonhador. Agora, estou fazendo associação, viu, meus irmãos? A gente agora temos a oportunidade para resolver essa situação. Então, os irmãos ali de José se reuniram e começaram, como diz aqui, a raiz de amargura, né? Começaram a planejar como resolver agora aquela situação. E eles tiveram na sua mente em matar José. Mas um dos seus irmãos mais velhos, a gente vê aí no texto, disse, não vamos derramar sangue do nosso irmão. Isso nos faz lembrar também, meus amados irmãos, o episódio de Abel e Caim, né?
Deus ali também na história, e diante daquela oferta, a narração bíblica diz que Deus se agradou mais de Abel do que Caim. E com certeza aqui não está sendo diferente as atitudes dos irmãos de José com relação a ele, né? A gente bem sabemos, porque já temos conhecimento da história, de que José estava dando a continuação do plano da bênção que Deus dera a Abraão, né? De que ele seria pai de uma grande nação e de que dessa nação viria o Salvador da humanidade. Mas voltando ali à questão de José e os seus irmãos, né? Onde eles maquinam agora ali tirar a vida de José. E a gente, nos tempos atuais, a gente ainda depara-se com essas situações, onde famílias procuram resolver os seus problemas, né, segundo a sua vontade, segundo aquilo que está na sua mente e no seu coração. Mas aqui é mais diferente, porque nós estamos aqui vendo uma família em que está dentro de um plano especial de Deus, né? Então, Deus está no controle da situação. Quando a gente vai para o versículo 21 do capítulo 27, a gente vai ver aí, meus irmãos, Deus, mais uma vez, intervindo. Versículo 21 do capítulo 37 diz o seguinte: E ouvindo Rúben, livrou das mãos e disse: E não lhe tiremos a vida. Então, Deus, dentro da situação, Deus agindo dentro do problema, da situação, dentro da família. Deus usa, né, aí o irmão de José para manifestar a sua vontade diante daquela família. Deus também sempre vai atuar dentro da família hoje, né? E não será diferente, porque Deus também tem um plano para você, para nós, né? Para a família do século presente, que é a salvação, a vida eterna. Então aí Deus está no controle de toda a situação e usa como instrumento o irmão de José para livrá-lo, Rúben, né? Para livrar José daquela situação. No versículo 22, a gente vai encontrar aí o seguinte, que diz: Também lhe disse Rúben: Não derramemos sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão nele, para livrá-los das suas mãos e para torná-lo a seu pai. Então aí a gente já vê a mão de Deus atuando na vida de José, né? É Deus dando o escape. Deus sempre vai dar o escape aos seus, né? Deus vai estar sempre no controle na situação dos seus, de cada um de nós, né? Por mais terrível momento que possamos passar aqui nesta vida, mas nós não devemos esquecer de que Deus é conosco. Deus é com aquele o qual Ele tem o seu propósito. Eu vou ler aqui um pouco na revista que diz o seguinte: As intrigas de José e o favoritismo de Jacó para com ele fizeram com que as raízes de amargura se arraigassem
e frutificassem nos corações dos outros filhos do patriarca. Enquanto cuidavam dos seus afazeres do campo da terra prometida, as vivência de Jacó junto a seus pais, onde o favoritismo e as quisilas familiares só não trouxeram maiores desabores pela graça e misericórdia do Onipotente. Não serviram de lição a Jacó, desde evolumados os conflitos. A tentativa de homicídio se apresenta como fruto sazonal. Chamar a nossa atenção para o fato de que o fogo da discórdia, como que espalhando-se entre os irmãos, inicialmente 4 se incomodaram, depois o grupo e logo toda a família. Aconselhando pelo irmão mais velho, lá no versículo 21 que a gente viu, o trágico foi evitado. Deveriam jogá-lo em uma cova seca para que ficasse ali. O texto diz que Rubem, o irmão mais velho, incitava com isso, preservava a vida do jovem para depois devolvê-lo ao pai. Então, como nós vimos, nós analisamos, Deus sempre vai estar no controle da situação e vai criar meios pelos quais os seus sempre serão vencedores. Os de Deus sempre terá, o povo de Deus sempre terá o seu escape, o escape dado pelo próprio Deus. Mais tarde, quando comiam, provavelmente dos quitutes que o próprio José levava para ele, havendo assentado Rubem, os demais decidiram vendê-lo. Então observamos que ainda dava continuidade com aquele plano. Bom, já que a gente não vai matar, não vai haver um derramamento de sangue, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos vendê-lo, né? Talvez seria uma saída mais flexível com relação a não terem culpa na morte de José. Mas como falávamos antes, Deus está no controle de todas as coisas, né? Não importa o que esteja acontecendo comigo ou com você, conosco, com a nossa família, meus irmãos, mas não devemos de forma nenhuma nos esquecer de que Deus está conosco, Ele está no controle da situação. Amém? E continuando aqui, ainda, com relação a José e a seus irmãos, então se aproxima ali, a gente vê isso lá dos versículos 25 ao 30, do capítulo 37, eles ali vê de longe se aproxima um povo que vem a caminho. E é justamente os ismaelitas, né? Um povo que vinham para o Egito, como diz aí a narração bíblica desses versículos, eram justamente os israelitas que vinham ao Egito. Esse povo era povo em que viviam do comércio e os irmãos de José com certeza sabiam. E foi daí que veio a ideia. Então vamos vendê-lo. A gente vende e pelo menos o sangue do nosso irmão não está sobre as nossas mãos. E foi justamente o que aconteceu ali, né, amados irmãos. O interessante, meus irmãos, é que a gente vai observar é de que justamente aquele povo ali, os ismaelitas,
eram familiares do próprio José, né? Como diz aí, a gente vê aí dos versículos 30, dos versículos 25 ao 30, é esta verdade. Na Bíblia, na lição diz assim: provavelmente, e azeitando Rubens, os demais decidiram vendê-lo a uma comitiva de israelita, que era justamente descendente de Ismael, filho de Abraão, e, portanto, primo dos filhos de Jacó. Então, a gente observa ali de que Deus usa, né, aqueles ismaelitas ali para que José tenha escape da sua própria vida. Que por ali passava em direção ao Egito, está nos versículos 25 em diante. Não sabiam os irmãos de José que, ao tomarem aquela decisão, estavam preparando o caminho para que começasse a cumprir-se a promessa que Deus fizera para Abraão ali, quando disse que de Abraão sairia uma grande nação. Então, de seus descendentes seriam escravos por 400 anos. E também para dar o cumprimento aos sonhos do rapaz, em que lá mais adiante, eu creio que as duas lições anteriores, a gente vai ver o desenrolar desse acontecimento ali, José sendo governador do Egito. Quando a notícia enganosa a um fera o devorou. Essas foram as notícias que eles arquitetaram para dar ao pai de José, né? Pois José tinha ido ao encontro deles e os irmãos tinham que dar alguma notícia, o que tinha acontecido com José, o seu pai. E eles arquitetaram o seguinte, é que iriam pegar a túnica de José, né, matar um dos animais ali, daquelas ovelhas, e falar para o pai que as feras teriam devorado a José. Então veja o plano Maquiavel que os seus irmãos tiveram, né, com relação a José. Chamou ao filho patriarca lamentou seu filho por muitos dias. Então aqui a gente já vê de que verdadeiramente Jacó tem o conhecimento de que, através dos seus filhos, de que o que tinha acontecido com José com relação à sua vida. Então ele chora bastante os dias na sua vida. Acrescentando a hipocrisia ao engano, os irmãos tentavam confortar seu pai, mas sem êxito. O Sheol, nome que designa o mundo dos mortos, está lá no versículo 35. E mencionando aqui pela primeira vez no Antigo Testamento. O que em certos círculos judaicos eram admitidos com tantas das suas adivinhações. Então nós vemos aí, meus irmãos, esse capítulo 37, sobre o convívio familiar, ali com relação tanto aos erros paternos de convivência com relação aos filhos,
como também os filhos com relação aos pais. Então, quando não há um entendimento, quando não há dentro da família uma apaziguação de igualdade, sentimento, de valores, então a família passa por todo esse impasse. Se foi ali com a família de José, que também estava diante de Deus, e hoje, o que é que nós possamos imaginar com relação às famílias que não estão na presença de Deus, não está na presença do Senhor, né? Como nós devemos imaginar? Então, esse foi os pontos do capítulo 37 do livro de Gênesis, onde traz essa lição sobre os desencontros familiares. E se a gente for fazer um paralelo à família hoje, com relação a de Jacó, a gente não vai encontrar muita diferença não, né? Com relação aos acontecimentos. O segundo ponto da lição de hoje, do tema, está no capítulo 38, que traz o subtema que diz: a promessa toma um novo rumo. Então estamos vendo aqui, estudando também a promessa que Deus fizera para Abraão, e que ele seria pai de uma grande nação, ou de uma grande família. E no decorrer de todos esses acontecimentos, sempre, vai ter uma nova chance, uma nova oportunidade para que essa família esteja dentro dos planos divinos e dentro da vontade divina, para que haja paz, amor, harmonia. Então é o que vai se tratar do capítulo 38 e em diante, do capítulo 38. Da mesma forma que José teve a oportunidade de reparar os seus erros juntamente com os seus filhos, a família atual hoje também tem essa oportunidade. Nós temos essa oportunidade de começar de novo de uma forma em que estejam dentro da vontade de Deus. Para que a família, para que nós não venhamos errar tanto, né? E viver uma nova vida. Vamos ver o que aconteceu aqui no capítulo 38. O que nós possamos aprender. Então fala sobre também a geração, né? Sobre a geração da família. A gente vai encontrar que Deus vai sempre estar presente, Ele sempre vai estar tratando daquilo que Ele quer, né? Para cada um de nós. Aí diz aqui, o capítulo 38 de Gênesis tem um propósito especial, pois revela algo na história de Judá, filho de Jacó, cuja família formaria a base para a qual se desenvolveria a filiagem de onde procediam o rei Davi. Então Deus dá continuidade com esta família, aquele plano determinado dele com relação a Abraão. E por que se analisa assim, de capítulo 38, essas gerações? É para que Deus, dentro dessas gerações, Deus prepare o povo, prepare a família para a qual Deus tem o seu desígnio. A gente vai ver que da geração de Pérez a Davi, aí a gente vai encontrar 8 gerações, né, em que Deus dá continuidade a esse plano de redenção e de salvação da humanidade. Para que chegue, no propósito de Deus, como diz a nossa lição,
que vem Jesus. Está lá em Mateus capítulo 1, versículo de 1 a 3, né? A gente vai ver também ali a linhagem do próprio Cristo, quando ele veio. A raiz de Davi, né? Onde viria realmente a salvação da humanidade. Nele se cumprirá finalmente a promessa de uma geração, de uma nação, de uma grande nação feita Abraão, da qual somos parte, eu e você. Então, veja que nós estamos aqui hoje pelo fato de que Deus não abriu mão, mesmo daquela família sendo uma família controvérsias e muitas vezes saía da vontade divina, mas Deus continuou ali firme com o seu plano. Então nós louvamos a Deus porque se eu e você hoje estamos aqui, é porque Deus não abriu mão daquilo que Ele prometeu e do seu propósito. Na narrativa bíblica, não tem o propósito de exaltar, nem de degrinir ou difamar alguém. Por isso, tratam também claramente aspectos bem pecaminosos dos filhos de Jacó, assim como o de outros personagens. Isto pode ser tomado como mais uma prova de inspiração da Bíblia. Então a gente vê que mesmo diante de todos aqueles acontecimentos, aqueles impasses familiares, né, daqueles pecados, a inspiração, a palavra de Deus estava ali como que mostrando a verdade, mostrando o poder de Deus e revelando também a vontade de Deus. O problema começa quando Judá, buscando associar-se aos cananeus, se casa com uma mulher cananeia, que lhe deu 3 filhos. Tais filhos foram de índole tão pecaminosa que os 2 primeiros não são mortos ainda na juventude. Então, infelizmente, a gente vai ver que mesmo Deus dando essa nova oportunidade para que a sua promessa continue, então a gente vê a limitação humana, em que deixa-se ser levado pelos seus sentimentos, pelas suas verdades, entre aspas, né? Mas que a verdade está em Deus, está naquele que nos criou e que cuida de nós, e que lá no passado teve um propósito com aquela nação, com aquele povo, e que hoje não é diferente. E qual é o propósito de Deus hoje? É que todos sejam salvos na pessoa do Senhor Jesus. Não procedeu Judá o risco que expunham a promessa de Deus a Abraão e a sua descendência, como se casasse com esse casamento. A mulher de primogênito de Judá, era Tamar. A gente viu isso, a gente vê lá no versículo 6 do capítulo 38. O que acontece? Depois da morte do marido, Judá ordenou ao segundo filho que cumprisse o dever de cunhado. Então, era de costume daquela época, quando dentro da família, uma jovem, uma mulher ficasse viúva, era de costume que o irmão do que morreu casasse com a filha, com a viúva. Era para dar continuidade familiar, né? Então era esse costume daquela época. Então assim sucedeu também ali dentro daquela família. Mas mais adiante a gente vai observar o desenrolar dessa verdade.
suscitando a descendência ao irmão morto. Essa prática é conhecida como a lei do Levítico será mais tarde incorporada à legislação civil de Israel. A gente vai ver esse costume registrado lá em Deuteronômio, no capítulo 25, e o versículo 5. Era ainda conhecido aos tempos de Jesus, embora remanescente e cumprida. Está lá em Mateus 22, 24. Onã recusou, enxergando seu pai. A linhagem de Judá corria risco de não continuar, especialmente se o caçula morresse sem filhos. Então a gente vê aí, né, eles dão essa continuidade para que não venha perder de vista aquele propósito que Deus tinha, que Deus fizera para com Abraão. Nos versículos dos versículos 11 ao 29, do capítulo 38, que é o último ponto da lição, a gente vai encontrar o seguinte: quando a displicência se casa com a luxúria. E a gente vai ver aí o que realmente acontecera, né, diante desta família. O que foi que eles tomaram por si, né, para com essa realidade. O que é que acontece? Tamar sentiu-se injustiçado pelo sogro, pois ainda era bem moço e sem filha. E talvez esperasse que o sogro o tomasse para si. Imagine, dentro do convívio familiar, o sogro se casando com a sua nora. Como diz a narração bíblica, era uma jovem ainda muito nova, né? E assim foi o pensamento. Mas vamos ver. Tomou, pois, uma medida drástica. No caso, Tamar, né? Disfarçou-se como prostituta e colocou-se à margem do caminho por onde havia de passar Judá. Esta a toma e de encontro. Ela ficou grávida, gerando 2 gêmeos, que foi Perá e Zerá. Então a gente viu lá, a gente viu isso também, a gente vai ver lá na geração, né? Nas gerações da família que chega aqui. Se algum que possamos resgatar dessa história, algo que possamos resgatar dessa história, é o fato de Judá haver-se se arrependido de não cumprir com a sua responsabilidade para com Tamar, dando-a por esposa a seu caçula Selá. O pecado de Judá tornou-se ainda mais grave, porque, pecando, levou outras pessoas a pecarem com ele. O que eu aprendi aqui, meus irmãos, é o seguinte: que quando dentro da família há uma tomada de decisão, onde não há um pensamento, não há um equilíbrio, então, por incrível que pareça, o desenrolar dessa decisão não só afeta aquela pessoa
que tomou a sua decisão, como também vai afetar aqueles que estão próximos, né? E verdadeiramente isso é verdade. Por exemplo, atualmente falando hoje na nossa família é o seguinte: quando o esposo e a esposa eles não tomam uma decisão correta com relação à vida financeira, então por causa da decisão de um, todos sofrem ali as consequências. Então foi aquilo que aconteceu com esta família. Então temos que ter bastante cuidado com relação a tomar decisões dentro da família, né? Para que os atos das nossas decisões não venham afetar tanto quanto toda a família, né? Então foi isso que aconteceu ali, mesmo essa família tendo a oportunidade de rever, né, toda a sua vida, toda a sua convivência, para viver uma vida, uma forma melhor. E mesmo assim, eles não souberam tomar decisões dentro dessa nova oportunidade. Aprendo também o seguinte, que é necessário que quando vir novas oportunidades, que nós possamos tomar decisões que possam verdadeiramente ser favorável tanto a nós que tomamos a decisão, como a todas as famílias. Eu vou passar para os irmãos aqui os 3 pontos de aplicação para a vida desta lição. O primeiro ponto fala o seguinte: embora fosse José objeto de extremendo apreço e presentes especiais, a atitude de se portar como alcoviteiro, vigiando os irmãos e trazendo ao pai notícias de suas peraltices, eram sintoma de um sentimento de vazio e carência efetiva. Cumprir os filhos de presentes, cobrir os filhos de presentes, é raro e não supre as necessidades de afeto a eles. Precisamos atentar para suas reais necessidades. Há um de necessitar ser tocado fisicamente, há outro de ensinar por uma palavra amiga e um por afeto. Então veja aqui dentro dessa aplicação quantos nós aprendemos aqui, o que nós devemos usar para que a família seja alcançada, os filhos, né, sejam alcançados. Os pais hoje, como foi no passado e hoje também, ter essa sabedoria de olhar para os filhos e ver em cada um deles as suas necessidades, né? E dentro dessas necessidades, alcançá-lo, né? E assim, eles viverem harmonicamente. Que Deus nos faça sábios o suficiente para entender corretamente essas diferentes necessidades no trato com nossa família. Então esse foi o primeiro ponto. Aprendemos aqui que temos que ter o conhecimento e a sabedoria para tratar os pais, para tratar os filhos segundo a necessidade de cada um deles. O segundo ponto fala: é importante que estejamos atentos às relações familiares, cuidando que pequenas rugas sejam
removidas para que não as raízes venha a provocar tragédias, né? São acontecimentos que acontecem dentro das famílias, e se esses acontecimentos ou esses impasses não for tratado, né? Então ocorre justamente essas dificuldades, né? A semana passada eu contei uma experiência dessa na classe, com esse respeito a esse assunto, uma experiência própria, né? E eu, ainda jovem e dentro, morando com meus pais e meus irmãos, então aconteceu um fato seguinte, é de que nós tínhamos cachorro e aconteceu um impasse lá entre eu e um irmão meu, e o ponto foi justamente esse cachorro. E por causa desse cachorro, eu criei uma certa ira com meu irmão e passei os dias sem falar com ele. Mas, por incrível que pareça, foi despertado em mim, eu creio que foi Deus, hoje eu tenho o conhecimento que foi Deus, né? Foi despertado em mim e que eu deveria agir daquela forma. E a minha atitude foi ir ao meu irmão, falar com ele, abraçar ele, e foi naquele momento ali que eu senti, eu tinha tirado das minhas costas, do meu coração, da minha mente, um grande peso. E graças a Deus que até hoje isso se viu como experiência para mim, e hoje eu estou compartilhando com os irmãos. Então, graças a Deus que não ocorreu uma tragédia. No futuro, lembramos-nos de advertência do salmista que diz: como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Isso está lá em Salmo 133, o versículo 1. O mesmo princípio vale para a igreja. Olha aí, né? Em cujo o caso o apóstolo Paulo nos aconselha, entre outras as coisas, a nos revestir de um coração compassivo, suportando-nos uns aos outros, perdoando-nos uns aos outros no Senhor, como o Senhor nos perdoou, e revestindo-nos do seu amor. Isso está lá no Colossenses 3, versículos 12 a 14. Então isso se aplica também, amados irmãos, dentro da igreja, dentro da família espiritual, né? Temos que termos essa convivência e não olhar um para com os outros sendo como maioral ou estar num patamar maior. E também aprendemos o seguinte, que Deus, Ele como nosso Pai, Ele trata cada um de nós de forma iguais, né? E com certeza, a gente pode até aqui dons diferentes, mas o amor, o poder de Deus está sobre todos nós de uma só forma, em uma só medida. Amém? A terceira lição aqui, a aplicação para a vida, fala: porque, por absurda que nos pareça a história de Judá, qualquer de nós é sucessiva e semelhantes à tragédia. Isso quer dizer que dentro da história de Judá, da família de Judá, também como na nossa família, pode suscitar essas questões familiares, e se a gente não tratar de acordo com a vontade de Deus, ou não deixar ser levada pela orientação de Deus, pode com certeza acontecer ou surgir tragédias, né? A gente vê sempre por aí, né? Noticiários dizendo filho matando pai, pai matando filho, e assim sucessivamente. A gente diz, mas é porque está profetizada por Cristo, mas é porque a família também esquivou-se de Deus. Não deixa que Deus
esteja no controle da situação e daí as tragédias. Sempre que deixamos de andar em fé, permitimos que surjam outros valores que nos guiem. Corremos o risco de saltar para bem distante do caminho da graça. Graças a Deus que, em sua misericórdia, Ele sempre vem nos encontrar e nos restaurar. Então, louvamos a Deus, amados, que mesmo diante de todos esses acontecimentos e também dentro da história familiar, louvamos a Deus porque Ele está sempre presente, cheio de graça, de misericórdia, para dar suporte a esta família, para dar continuidade ao plano, assim como foi na vida de Abraão, será na família de Abraão, será na minha e na tua família. Deus tem um propósito e Ele quer cumprir esse propósito na minha e na tua família, que é de cuidar e de salvação. Que Deus nos abençoe e que Ele nos ajude pela sua palavra a nós vivermos como família em paz. Amém? Que Deus nos abençoe.